Vamos retornar agora com as respostas e comentários. Obrigado aí pelos elogios, pelo carinho. Livro só para quem vier me visitar. Não dá para mandar aqui pela internet. Vai aparecer aqui em São Paulo, vai lá, ganha um livrinho autografado, faz uma fotinho, vai ser um prazer te receber. Jean Pansarella. Tem prescrição intercorrente? Sim. A prescrição intercorrente é a prescrição superveniente ou posterior. Quando chega o momento e a sentença condenatória é prolatada, da sentença condenatória até o fim do processo, calcula-se a prescrição com base na pena que foi aplicada concretamente. Joga-se na tabelinha do artigo 109 e calcula-se o prazo. Essa que é a prescrição intercorrente, superveniente ou posterior. Ela fica entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado final. Ela é prescrição da pretensão punitiva. Ela extingue todos os efeitos da condenação. Afasta todo e qualquer efeito da condenação. Prescrição da pretensão punitiva. Não tem pena, não tem efeito extrapenal, não tem efeito penal secundário. Só que a diferença é que ela é entre a publicação da sentença e o fim do processo. Tem como pressuposto uma sentença condenatória com trânsito julgado para acusação e a prescrição é calculada com base na pena concreta. Então, isso, Jean, que é a prescrição intercorrente. É a posterior, superveniente à sentença condenatória. A Célia Lemos Leite Ortiz da Silva, foi uma grande tragédia e, de fato, nós temos aí prazos prescricionais ainda muito extensos e precisam ser revistos. A Zildete Lima fala da ação penal pública subsidiária. Explico de novo. O Ministério Público, na ação penal pública incondicionada, ação penal pública que não depende de representação de nada. A legitimidade é exclusiva do Ministério Público. O Ministério Público tem, então, a partir do recebimento do inquérito policial, ele tem o prazo de 15 dias para oferecer a denúncia. Mas ele deixa transcorrer este prazo e não oferece a denúncia. Isso acontece. Comarcas superlotadas de inquéritos perdem o prazo. Então, deixou transcorrer o prazo, não oferece a denúncia. Vencido esse prazo, vencidos os 15 dias, nos 6 meses subsequentes, o ofendido ou seu representante legal pode entrar com a queixa subsidiária. É ação penal pública incondicionada. Só que ela não vai começar por denúncia. Como o Ministério Público cochilou e não ofereceu a denúncia dentro do prazo, o ofendido ou seu representante legal apresentou a queixa subsidiária no prazo de 6 meses subsequentes. Nestes 6 meses, após o vencimento do prazo para a denúncia, nestes 6 meses, tanto o Ministério Público pode oferecer a denúncia, ele não perdeu a legitimidade, quanto o ofendido também poderá. São 6 meses de legitimidade concorrente entre a denúncia e a queixa subsidiária. Vencidos os 6 meses, o ofendido decai do direito de queixa subsidiária. E o Ministério Público continua agora sozinho até que se dê a prescrição. A decadência do direito de queixa subsidiária, ou seja, a perda do direito do ofendido ou seu representante legal ingressar com a queixa subsidiária, ocorre 6 meses após o término do prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia. O que eu disse é o seguinte: quando se opera a decadência da queixa subsidiária, não ocorre a extinção da punibilidade. Por que não ocorre? Porque, ao contrário da ação penal exclusivamente privada, em que operada a decadência ninguém mais pode iniciar o processo, na queixa subsidiária, operada a decadência, o Ministério Público, quando houver a prescrição, pode oferecer a denúncia. Então, eu disse que, neste caso, a decadência não traz como consequência a extinção da punibilidade. Tudo para justificar que a decadência não afeta a pretensão punitiva. Ela afeta o direito de queixa ou de representação. Nos casos em que extinto o direito de queixa ou de representação ficar inviável, impossibilitado o processo, aí sim ocorrerá a extinção da punibilidade e a decadência será um instituto de direito penal. Foi isso que eu disse. Racismo e terrorismo, sim. O racismo, artigo 5º, inciso 42. E as ações de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático são imprescritíveis. Artigo 5º, incisos 42 e 44. A injúria racial prescreve? Injúria racial é aquela dirigida contra uma pessoa determinada. É um preconceito contra uma pessoa
que é ofendida em razão da sua raça, cor, condição social, origem, etc. No caso do racismo, não é contra uma pessoa. A pessoa pode até ser ofendida, mas aquele ataque transcende a sua pessoa determinada e se estende a toda uma raça, a toda uma condição. O racismo é imprescritível. A injúria racial prescreve. O senhor já falou sobre delação, vamos falar sobre isso também. Esse tema de delação premiada, falaremos sobre esse tema processual, excelente sugestão. Gostaria de saber, é que nós estamos esgotando temas de penal e alternando com temas de processo penal. Muita coisa para falar. Gostaria de falar sobre interrupção. Causas interruptivas são aquelas que zeram o prazo prescricional. Zeram. O prazo vem correndo, bateu, interrompeu, zerou, começa de novo. Quais são as causas interruptivas? Recebimento da denúncia ou queixa, pronúncia, acordo confirmatório da pronúncia e publicação da sentença condenatória. Prescrição intercorrente, já falei, explicamos. Se o fato ocorreu em 2008, antes da edição dos novos prazos de 2010, essa forma retroagirá? Não. Como a prescrição é um instituto de direito penal, todas as modificações 2010, 2012, prejudiciais ao infrator, não retroagem para prejudicá-lo. Norma penal, princípio da irretroatividade impede, artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato é igual propriamente dita? Sim. A prescrição da pretensão punitiva, que eu chamo de propriamente dita, é a prescrição da pretensão punitiva calculada com base na pena abstrata, na maior pena possível. A prescrição da pretensão punitiva ela se subdivide em esta pela pena abstrata, que é a propriamente dita, a intercorrente, superveniente ou posterior e a retroativa, sendo que a virtual hoje já não se justifica mais, como falamos. Yudi Moratti. No caso do réu não localizado, mas citado por edital e nomeado defensor, o processo será suspenso, com isso também a prescrição? Sim. Citado por edital e sem defensor constituído, suspende o processo, suspende a prescrição. Só que a prescrição fica suspensa pelo prazo máximo de prescrição daquele crime. Depois desse prazo máximo, o processo continua suspenso, mas a prescrição volta a correr. O Jamil está precisando de uns livros. Irmão, vem me visitar, você ganha um abraço, um cafezinho, um livro. Tá certo? Vamos lá. O Edson, entendi, caramba. Pretensão da prescrição retroativa antes do advento da lei. Exatamente. A prescrição retroativa antes de 2010 podia ser contada do recebimento do fato, da denúncia até o fato. Agora não pode mais. Tá certo? Muito bem. Eram essas as perguntas que foram colocadas. Um forte abraço para você, obrigado pelo carinho. Estamos aqui para continuar com as nossas aulas e transmissão ao vivo e depois ela fica gravada aí. Assiste a aula, mas lembre-se, aula assistida e não estudada é aula esquecida. Aula esquecida nunca foi tida. Acompanhe, assiste e estude. Um abraço e até a próxima. Bom fim de semana.